O Firmino foi procurado pelo Flamengo, sim. Tem muita gente pilhado, mas tem chance do Flamengo contratar o Firmino, ele é muito caro. Se tem chance, a gente vai saber agora. Por quê? Porque o Flamengo mostrou interesse. O Felipe Luiz ligou para o Firmino, ligou. Isso foi uma notícia do Julinho aí, né? Que o próprio Felipe Luiz ligou. Eu tinha trazido a informação de que o Felipe Luiz já tinha ligado para o Richarlison, tá? O Pombo. Isso o Pombo me falou. Ele me esclareceu. Thiago, o Felipe Luiz me ligou, mas impossível. O Tottenham não quis negociar. O Flamengo não pode nem chegar perto do valor que o Tottenham quer para que eu saia do clube. E aí, isso mostra uma tendência no Felipe Luiz. Dele procurar os jogadores, dele querer vender o projeto para os jogadores, dele mostrar que ele conta com os jogadores. Felipe Luiz ligou para o Firmino. O Firmino sabe do interesse do Flamengo, tá? E aí, a gente vai trazer aqui tempo de contrato, vai falar também sobre a situação, né, Julinho, que é isso que a gente tem para trazer hoje como grande novidade. O Firmino aceitou negociar. Isso quer dizer que ele vai para o Flamengo? Não. Quer dizer que ele aceitou escutar uma proposta do Flamengo. O Firmino se abriu para uma proposta do Flamengo. Ou seja, pronto, Flamengo, eu aceito escutar a proposta, agora me faça. Antes de eu passar para o Julinho, né, que ele tem ainda mais detalhes, eu queria deixar uma coisa bem clara. Eu falei com um dos intermediadores da negociação do Firmino com o futebol árabe. Um dos empresários que participou ali da negociação do Firmino para jogar na Arábia Saudita. E aí eu perguntei, né, para essa pessoa, falei, você acha que tem alguma chance? E aqui a gente joga limpo. A pessoa falou comigo, é empresário, foi um dos intermediadores da ida do Firmino para o futebol árabe, e ele me falou, Thiago, é muito difícil o Firmino fechar com o Flamengo. Por quê? Fala-se muito que o Firmino ganha 10 milhões de reais de salário, né? Não. Pelo que ele me passou, o Firmino ganha pouco mais de 12 milhões de reais. O Firmino ganha, fazendo a conversão, né, do dólar, do acordo que foi feito para o Firmino jogar na Arábia Saudita, ele ganha ali um pouco mais de 12 milhões de reais por mês. E aí ele falou, eu acho muito difícil que o Flamengo chegue perto desse valor e, sendo assim, eu acho difícil que o Firmino aceite jogar no Flamengo. Agora, tem negociação? Tem. Flamengo procurou o Firmino? Procurou, e a gente saiu aqui na frente, principalmente com o Julinho Miguel Neto, que saiu na frente nesse assunto, né, do Flamengo ter procurado o Firmino, e agora vai ter negociação. Se o Firmino vai aceitar, é claro que é complicado. É um jogador muito caro, é um jogador que recebe um salário muito alto. Mas, Julinho, ele ter aceitado negociar já mostra que o Firmino pode estar disposto a abrir mão de ganhar muito dinheiro para jogar no Brasil. Porque senão ele nem aceitaria negociar, porque ele sabe que nenhum clube no Brasil vai pagar para ele mais de 3,5, no máximo. Nenhum clube no Brasil paga um salário de 3 milhões de reais e meio para alguém. O maior salário é o do Abel Ferreira, que é de 3 milhões e 200, se eu não me engano. Então, tem novidade, né, Julinho? E aí, Thiaguinho, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A galera tá assistindo a gente aí, realmente é uma audiência qualificada. Beijão para você aí, para a Lívia, para todo mundo. Se a gente não se falar até lá, a gente se fala todo dia, né? Um bom ano novo para todos. Espero que tenha sido um Natal bem bacana. Beijo no tio, na tia, todo mundo. Enfim, vamos lá. O que você falou foi perfeito, né? Sobre a situação do Roberto Firmino, é um salário altíssimo. Eu achava até que era 10 milhões, você está trazendo aí 12 milhões de conversão, né? Em real. E para ele vir para o Flamengo vai ter que ser algo muito parecido com o que o Oscar fez em relação ao São Paulo. Vai ter que abrir mão de muita coisa para poder vir para o futebol brasileiro. E por isso, Thiago, inclusive, a gente tem essas informações de tempo contratual, que o Flamengo entende que 1 ano e nem 2 anos iriam seduzir o Roberto Firmino, que tem justamente um contrato até dezembro de 2026 com a equipe, né, saudita, com a equipe do Al Ain, né? Al Ain, né?
até dezembro de 2026. Então, ele tem um salário muito alto, porém, o técnico da equipe saudita não está fazendo um jogo duro para que ele saia do clube, né? Pelo contrário. Então, ele entende que pode ser o caminho de voltar ao futebol brasileiro. Ele saiu muito cedo daqui, né? Jogou no Hoffenheim da Alemanha, no Liverpool, na Inglaterra, e hoje, já desde 2023, se encontra no futebol do mundo saudita. Então, a informação que a gente tem é que ele autorizou o Flamengo a tentar negociar com a equipe saudita. O Felipe Luiz parece ser o modus operandi dele, ele que é um cara muito experiente e muito rodado, não só como ex-jogador, mas é um cara também que tem um ótimo relacionamento com atletas, né, no mundo do futebol. E como você mesmo trouxe, eu me lembro na época que quando saiu a notícia do Flamengo interessado no Richarlison, eu até comentei em off, né, para alguns amigos, falei, olha, o Thiago é muito amigo do Richarlison, eu tenho certeza que o Thiago vai entrar em contato com ele e vai trazer esse fundo de reportagem. Não deu outra, né? A gente sabe da amizade que você tem com o Richarlison, ele foi, atendeu você e te deu essa entrevista exclusiva, deixando claro que ele jamais negou o Flamengo e sim deixou claro que é o Tottenham que colocou as cartas na mesa praticamente inviabilizando qualquer tipo de negócio com o ex-atacante da seleção brasileira, nesse momento, o ex-atacante. Agora, em relação ao Firmino, é um jogador que interessa ao Felipe Luiz. Momentaneamente, não é o tipo de atleta que o José Botto vai começar a tentar inserir no Flamengo. E só para deixar claro, o José Botto ele é muito bom no scouting, mas ele vem para ser diretor de futebol. Não significa que o Flamengo vai ficar procurando jogador no Chipre, na Bulgária, na Rússia. Não, não é só isso. Ele não vai se limitar somente a isso, embora hoje o caixa do Flamengo e a característica do José Botto é justamente procurar atletas que num cenário e no âmbito nacional e internacional não sejam tão conhecidos, né? Então, por exemplo, o Davi Luiz era um desconhecido aqui no Brasil e fez carreira lá na Benfica, em Portugal, e depois em toda a Europa, né? Então, ele vem para o Flamengo com um contrato de 3 anos, o José Botto, deve ficar aqui. A tendência é ele ficar em todo o triênio do BAP, e essa situação do Roberto Firmino, eu concordo com muita gente falando, pô, Julião, se o Flamengo tiver êxito, tem que ser no máximo 2 anos. Mas 2 anos ele já tem contrato com o mundo árabe, né? Então, é uma escolha de vida. É uma mudança que se ele tiver que aceitar jogar no Flamengo, ele voltar para o Brasil, jogar no Rio de Janeiro, ter grandes competições, e o Flamengo estaria interessado, Thiago, em proporcionar ao Roberto Firmino 3 anos de contrato, que é justamente para deixar claro... Isso também foi uma informação em primeira mão aqui, né? Isso. Informação nossa, que seriam 3 anos de contrato, justamente que é o tempo do BAP, né, nesse triênio como presidente do Flamengo, né? Coincidência ou não. Então, ainda é uma negociação em que o Flamengo entende que vai esperar muito do Firmino junto com o Al-Ahly, né? A informação que eu tenho é que ele tem, inclusive, um contrato de cavaleiro, que se ele quisesse sair do futebol saudita, do Al-Ahly, ou se pintasse uma proposta que ele entendesse que fosse interessante para ele, teria uma rescisão amigável. E mesmo que não tenha essa rescisão amigável ao Al-Ahly e Roberto Firmino, o Flamengo entende pelo que ele vale hoje, não é uma loucura o Flamengo tentar uma proposta com uma compensação financeira à equipe saudita. Por isso, o Roger Guedes, por exemplo, não é que ele foi vetado porque ele é bom ou porque ele é ruim. É porque, pelo que o Flamengo tem à disposição no caixa e pelo que o Felipe Luiz / José Botto entende, no momento não era possível a contratação do Roger Guedes. O Flamengo realmente está com o pé no chão. Pô, Júlio, está com o pé no chão, mas quer contratar o Firmino? Por isso o Flamengo entende que seria primeiro uma negociação somente pelo salário. E caso isso não aconteça, o valor que o Flamengo teria que desembolsar não é um valor, por exemplo, de 10 milhões de euros do Roger Guedes. Roberto Firmino tem 33 anos, é um jogador renomado, é bom jogador e tem características que o Felipe Luiz necessita para inserir no plantel e no elenco do Flamengo. Coisa que o José Botto, não é que foi convencido, entende que é importante ter no elenco, já que o Felipe Luiz dá o aval pelo Roberto Firmino. Tchau. Até porque, né, o Felipe Luiz já falou isso. Ele quer jogadores versáteis, ele não quer jogador que jogue só numa posição. O Firmino ele pode jogar como 9, ele pode jogar mais aberto. Até no Liverpool, né? Ele era um 9 que jogava um pouquinho mais recuado. Ele pode ser um jogador que joga em várias funções, e isso é algo que o Felipe Luiz quer. O Vinícius Branco manda. Na escuta, Júlio, abraços ao grande pilhado, tamo junto. Presente de Natal para os inscritos dessa live. Tamo junto, Vinícius. O Alberto na estrada, grande merda. Firmino, cara e velho. Eu sempre costumo falar isso lá no programa da Jovem Pan, que as pessoas falam, tá velho.
Ah, esse cara não tá na melhor fase. Gente, é óbvio que se o Firmino estivesse na sua melhor fase, ele ia estar no Liverpool. Ele não ia estar nem na Arábia, ele ia estar no Liverpool, da Inglaterra, se ele estivesse na sua melhor fase. Esses jogadores costumam vir para o Brasil já um pouco mais velhos. Não que esteja em fim de carreira. Não acho que o Sim. Firmino esteja em fim de carreira com 33 anos. Mas é claro que não é sua melhor fase. Aí eu vi um comentário no chat também, né, que a gente fica olhando. Quantos anos tem o Né? Hulk? 38. Não, mas é diferente. O Hulk é um cara com uma genética muito bizarra. Ele é Tudo bem, diferente. mas tem 38 anos. O Firmino jogou no Liverpool, foi considerado um dos melhores da história, inclusive fazendo gol do título em cima do Flamengo. Eu acho o Firmino um bom jogador, cara. Sinceramente, discordo. Eu acho que até por isso tem alguns torcedores que implicam um pouco com o Firmino, tá? Claro que fica aquela lembrança. Ele também fez o gol do Mundial, comemorou muito aquele gol do Mundial. Ele Fiquei bem bolado muito... também. Ele comemorou muito gol, mas jogador, ele é um baita jogador. O Ítalo manda, o Flamengo tem um time muito bom. Precisamos apenas de uma ou outra reposição, sem extrapolar os valores que o clube hoje pode pagar. Eu concordo, Ítalo, mas eu acho fácil falar hoje. Quero ver depois no fim do ano se o Flamengo não ganha nada. Palmeiras investindo uma fortuna. Atlético Mineiro ainda vai investir. O torcedor vai cobrar. Eu acho. Até porque a cara do Flamengo recente, do Rodolfo Landim e do Marcos Braz, era contratar jogadores em todas as janelas. Eu acho que o torcedor vai querer ver contratação. Só que aí eu vi um comentário aqui no chat que mandou assim: se é difícil ele vir, para que a live? Tem que ser muito ignorante, né, para fazer essa pergunta. Em momento nenhum, a live, a gente botou a capa Firmino acertado com o Flamengo. A gente botou que ele vai escutar a proposta. E é óbvio que isso é notícia. Se você tem um grande jogador, um grande nome do futebol mundial, que aceitou escutar a proposta do Flamengo, se você tem a informação, como a gente trouxe em primeira mão, que o Felipe Luiz ligou para o Firmino, que vão ser 3 anos de contrato, gente, é óbvio que não é notícia só quando o jogador aceita, só quando está aprovado. E eu e o Julinho, a gente fica mergulhando muito nessas notícias de contrato, até porque eu não sou hipócrita. Não está tendo jogo. A gente precisa trazer conteúdo para vocês aqui. E vocês sabem que eu e o Julinho, a gente já cravou muita coisa de Flamengo e até de outros clubes aqui. Tanto no meu canal, Pilhado Esportes agora, quanto no do Julinho, né? Então, é lógico que é pertinente passar essa informação. Agora, deixando claro, a política do BAP, provavelmente o BAP não vai entornar dinheiro como fazia a gestão do Rodolfo Landim e do Marcos Braz. Ô, Júlio, mas isso pode deixar o torcedor, às vezes, meio insatisfeito, tá? Não contratou ninguém. Também não sei até que ponto o BAP vai adotar essa política, né? Não, na verdade, ele vai adotar, né, Thiago? Ele tem alguns profissionais na área que justamente limitam dentro da realidade da atual gestão do Flamengo, né? A palavra profissionalismo, ela tem que ser empregada no Flamengo devido ao amadorismo da antiga gestão, mas para tudo na vida, né, como diz, uma vez falou isso o Romário, existe o Romário Cafezinho. Tem um profissional bom e um profissional ruim também. Não é uma garantia que o Boto vai chegar aqui e vai fazer tudo certo, né? É óbvio, né? Mas, inclusive, você falou sobre valores do Firmino ganhar 3 milhões e meio. O Flamengo também não vai pagar isso para ele. O Flamengo hoje tem um teto de, no máximo, pagar X de valor a um grande jogador. E se o Roberto Firmino chegasse para o Flamengo, fatalmente seria o maior salário do clube. Tá? Mesmo se ele chegasse. Mesmo com o Arrascaeta. O Flamengo não renovando com o Gabigol. O Flamengo não renovando com o Davi Luiz. Há justamente esse respiro financeiro mensalmente para justamente buscar um grande jogador. Isso não significa que o Flamengo vai contratar só o Firmino. O Flamengo pode, inclusive, investir em outros jogadores menos renomados. Agora, com todo respeito, né, o Botafogo precisa contratar porque ele vai ser desmontado. O Palmeiras precisa contratar porque o Palmeiras está com esse ciclo de atleta já há muito tempo e sucumbiu esse ano. E o Palmeiras tem caixa. O Palmeiras fez grandes vendas do Hendrick, do Luiz Guilherme, do Estevão. O Flamengo, na minha opinião, precisa de alguns ajustes. O Flamengo não precisa de muitos reforços. O Palmeiras precisa porque tem e tem mas, que contratar. O Flamengo precisa contratar um centroavante porque não tem reserva para o Pedro. O Flamengo, se for perder o Wesley, precisa contratar um lateral direito porque eu não confio no Varela.
Sim, mas E vai o Wesley contratar. interessa para o mercado europeu e para time grande. Sim. Eu mesmo trouxe a informação que ele se reuniu com o Tottenham. Ele se reuniu com o Tottenham. E se o Flamengo perder o Léo Ortiz, que parece que a Juventus já está interessada, tem que contratar zagueiro. Então é aquilo, não precisa contratar, já tem um time formado, mas a gente está esquecendo que o Flamengo também pode perder jogadores. Pô. O Se o Gerson Flamengo também, você perde pode o botar o Wesley, Gerson no balaio. o Gerson, cara. Você trouxe a informação agora que Real Madrid e Liverpool podem estar interessados no Gerson. É claro que vai ter que contratar volante. Então tem isso, não precisa se o time ficar o time do ano passado. Agora, Isso. Léo Ortiz interessa para a Juventus. Wesley interessa para grandes clubes da Europa. Gerson pode estar interessando para o Real Madrid e para o Liverpool. Se perder esses três caras, tem que repor e tem que repor caro, Júlio, porque foram os três principais nomes do Flamengo na arrancada final para o título da Copa do Brasil. Foram esses três. Foram os caras que mudaram o time do Flamengo junto com o Felipe Luiz, claro. O Wesley jogando muito, Gerson carregando o time nas costas, como jogou o Gerson, e o Léo Ortiz melhorando a defesa. É isso que eu falo. Se não perder ninguém, para mim só precisa de um centroavante. Agora, se perder, precisa repor e repor caro, na minha opinião. Não, mas isso eu concordo com você em gênero no migral. O Flamengo só vai ao mercado, o Flamengo só entende ser necessário ir ao mercado para algumas peças se perder alguns jogadores. O Flamengo precisa fazer caixa. O Flamengo vai ter grande dificuldade de manter o Wesley já nessa janela, tá? E só para lembrar, o Thiago, quando o Flamengo mais precisava, por exemplo, do João Gomes, eu vou lembrar que o João Gomes saiu em janeiro de 23, não foi no meio do ano. O Wolverhampton foi lá e tirou ele do Flamengo antes da Supercopa do Brasil, antes do Mundial de Clubes, não esperou a janela mais forte do meio do ano, teoricamente. O próprio Flamengo contratou o Gerson junto ao Olympique de Marseille no início de 23 e comprou o Dela Cruz, comprou o Léo Ortiz e o Matias Vinha em janeiro e fevereiro de 2024. Então, não necessariamente é impossível a gente imaginar uma saída do Wesley agora. Sobre o Gerson hoje não é mais só comandado pelo Marcão, que é o pai dele, amigo meu pessoal. O empresário do Gerson hoje é o Carlos Leite, do grupo Carlos Leite, que é um cara que, sinceramente, não tem muito dedo se tiver que fazer negociação, não. A informação que eu tenho é que o Liverpool tem interesse real no Gerson e o Real Madrid é uma sondagem pelo jogador que hoje é titular da seleção. Você falou do Léo Ortiz, eu conversei com pessoas ligadas ao Paulo Pitombeira e com o próprio Flamengo. O Léo Ortiz é um assunto um pouco mais à parte. O Flamengo não vai facilitar uma saída e dificilmente a Juventus vai desembolsar o que o Flamengo deseja, em torno de 20 a 25 milhões no Léo Ortiz. O Léo Ortiz não deve sair do Flamengo. Tá? Já o Gerson e o Wesley têm grandes chances de vir propostas astronômicas desses gigantes europeus. Agora, voltando ao Firmino, só para finalizar, Thiago, voltando ao Firmino, o próprio técnico não vai embarrear uma negociação. E o jogador autorizou o Flamengo a falar, olha, se vocês têm interesse em mim, essa proposta aqui, é isso aqui que vocês desejam, então faz o seguinte, conversa lá com o Al-Ahly, vê com o treinador, por mim, a gente vai negociar. Se vai acertar ou não, são outros 500. E é por isso que o Flamengo entende, você foi cirúrgico. O Flamengo não vai chegar lá e oferecer um ano ao Firmino e vai ser vitorioso na negociação. Por isso o prazo de 3 anos, porque ele entende que teria mais um ano de um bom contrato. O vínculo dele é até 26 com o Al-Ahly. No Flamengo seria até 27. E ia tentar compensar ou diminuir um prejuízo financeiro com um ano a mais de contrato jogando no Flamengo, amigo. O clube que vai jogar o Supercampeonato Mundial, todo ano disputa Libertadores, todo ano disputa título, teoricamente, né, de brasileiro. E o Flamengo chega nas últimas 3 finais de Copa do Brasil. Então vai dar ao Firmino minutagem, bom elenco, estrutura e um time promissor para tentar ser campeão das competições. É por aí. Então, o Firmino vai escutar a proposta do Flamengo, né? Resumindo, vai escutar a proposta. Contrato de 3 anos. Felipe Luiz ligou para ele e, como o Julinho diz, hoje ele ganha cerca de 12 milhões por mês na Arábia. Mas na Arábia o contrato dele vai até 2026. O Flamengo faria um contrato até fim de 2027. Ele teria aí um ano a mais de contrato para ganhar um bom salário. Além de, claro, voltar para o Brasil, não ter que viver na Arábia Saudita. E sim, eu vou até fazer uma live com o Julinho amanhã, porque é preocupante a situação do Gerson. E sim, isso eu acho que o torcedor do Flamengo dá calafrio, sim. Eu sou um, que eu fiquei com calafrio quando o Julinho me falou dessa notícia. Se o Liverpool e o Real Madrid oficializarem alguma coisa, não tem como segurar o Gerson. Essa é a verdade. É porque o Real Madrid é só uma sondagem. O Liverpool parece que tem um interesse.
Se um desses dois, gente, oficializarem, não tem como. O Gerson vai querer sair. Porque são dois gigantes do futebol mundial. O Liverpool vai ser campeão inglês agora de novo, provavelmente. O Real Madrid é o campeão de tudo, é o maior clube do mundo. Então, é sim preocupante a situação do Gerson, que, na minha opinião, junto com o Estevão e com o Luiz Henrique, foi o melhor jogador do futebol brasileiro na temporada passada. Gerson, Luiz Henrique e Estevão. Para mim, eu coloco o Estevão um pouco à frente, mas o Estevão machucou muito. Eu acho que o Gerson tá um monstro. E eu já tinha essa preocupação de ver que o Gerson provavelmente teria proposta, porque hoje o Gerson é o grande trunfo desse time do Flamengo. Ele é o cara do time do Flamengo, é o Gerson. O Diego Mengo, boa noite, faz o F de Firmino, pilhado, não resisti. Tive que fazer essa alusão. Saudações rubro-negras, estamos juntos, meu irmão. Maílson Lucena, qual a multa do Gerson? Por quanto ele sai? Alto, Quanto é, Julinho, a multa do Gerson? cara, é alto, acho que dizem que é em torno de 100 milhões de euros. É muita grana, mas ninguém mas paga eu a acho multa, que se né? oferece 30, não tem como segurar. Não, isso aí não. O Flamengo ele tá de olho no mercado e como você falou, claro que se o Flamengo perder jogadores, se o Flamengo perdeu o Wesley, o Flamengo tem alguns nomes em mente, né? O próprio Gaston Martirena do Racing é um dos nomes. Isso se o Flamengo perder o Wesley. Se o Flamengo perder o Gerson, o Flamengo vai ter que ir ao mercado, isso é óbvio. E aí também vai ter dinheiro para poder contratar, né? O Flamengo não vai no mercado agora para algumas posições, a não ser que o Flamengo entenda que ainda é possível se reforçar, mesmo que esses atletas não saiam. E aí seriam atletas de menor expressão ou não tão conhecidos no cenário no âmbito nacional e internacional. Para isso, o José Boto foi um dos contratados, né? Para não só organizar, lembrando que ele também é um cara muito forte no scout. Então, ele vai dar todo o suporte nesse sentido. Né? Por aí.